Meia hora. Muito bem, mais uma vez vamos ao nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana, né? Graças a Deus. Nossa leitura, eu já li essa letra dessa música, mas hoje ela vai encaixar de novo. Eu gosto muito dela, eu ouço muito. Chama Reconhecimento, é uma música do Alan Filho e do Hércules Mota. Quem canta é o Hércules Mota. Agradeço ao tempo por pintar os meus cabelos, por mudar os meus desejos e me reconstruir. Agradeço à vida o segredo desses anos que maduram os meus planos por me descobrir. Tanto assim, que reconheço o brilho em mim, toda a dádiva que é ser filho de Deus. Agradeço ao tempo pelo bailado dos fatos, afinados com os meus atos, a me definir. Agradeço à vida pelo cansaço da lida, por encontros e partidas a me conduzir. Tanto assim, que já não me contém em mim, sou remanso que deseja agora o mar. Sei que eu sou o semeador, colhendo as venturas plantadas por mim. Sei que eu sou um viajor de vidas, veredas e estrelas sem fim. Que as miragens do deserto vão se dissipar. O futuro é bem certo, sublimar. Sei que eu sou um pescador, de dramas e glórias lançadas por mim. Sei que eu sou fonte do amor, sou sal da terra. Eis-me aqui, Senhor. Tanto assim, tanto assim. Bonita essa música, ela fala assim do coração. E aí acho que, e como ela fala de um crescendo, cada vez que você ouve ao longo do tempo, você vai tendo um outro significado por dela, sabe? Então, Senhor, mais uma vez, nós aqui estamos, humildemente nos colocando aos teus pés para que possamos realizar um estudo do nosso Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, da melhor forma possível, dentro dos teus ensinamentos, possamos ser fiéis medianeiros das suas palavras, bons entendedores, e que a espiritualidade boa e amiga do Centro Espírita Francisco de Assis possa estar conosco, nos envolvendo, nos intuindo, para que todos aqueles que nos ouvirem possam também ter esse entendimento. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e nos envolva, graças a Deus. Então, nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Eu sempre fico rouca no começo, gente. Infelizmente é assim mesmo. É sempre à luz da doutrina espírita. A gente fala que é baseado no estudo, sempre lembrar que é baseado no estudo do Luiz Elias, do Mildinho de Uberaba. Estamos no capítulo 15, nessa passagem que Jesus tem um diálogo intenso com os fariseus e os escribas, o alto clero de Jerusalém, e que são doutores da lei, pessoas que conhecem, conhecem a tradição, tem mais tradição de espiritualidade, né? Jesus convida a que eles façam uma reflexão, e aí quando convida, aí eles convida todos nós, porque o convite de Jesus é eterno, para todos sempre. Então, tudo que ele falou lá, a palavra de Jesus, eu acho que é tão forte que ela é um eco, que falou para os fariseus, falou para a multidão, e veio falando ao longo de todos esse tempo, para que a gente possa fazer hoje a reflexão a que ele convidou aqueles fariseus ali. Eu acho que é isso que é importante a gente trazer. Dentro do processo, qual é a nossa parte? Em que isso nos toca, né? Isso que é mais o nosso estudo de hoje, é mais falando nisso. Então, Jesus vai fazer convite a essa reflexão dessa relação de todos nós com Deus. Os discípulos eram pessoas simples, mas isso não significava que eles fossem inferiores. Então, Jesus sempre tem um debate educativo, algo que provoca, algo que faz com que você faça uma reflexão, mas sempre num sentido mais elevado. Se você tem uma conversa mais elevada, mais profunda, aquilo não fica só na superficialidade. Meio que obriga a pessoa a se incomodar com aquilo e vai fazer uma reflexão, ela vai continuar com aquilo na mente. Quando você só acha bonito, quando você só acha legal,
era Jesus, eram os fariseus. Quando você não se coloca dentro de uma situação como um personagem, que ele até vai contar aqui algumas passagens, você tem que saber dentro daquela passagem, quando você ouve uma história, qualquer história que você ouve, quem é o personagem dessa história? Você se encaixa em quê? Essa semana eu estava assistindo uma entrevista daquela Ana Beatriz entrevistando, até patente já assistiu também, né? Da Ana Beatriz entrevistando a Lucilena Galvão. Ela conta que ela tinha 8 ou 9 anos, ela estava assistindo televisão, sentadinha com a mãe dela, tinha lá índios, né? Um, na televisão, passando uma reportagem falando da vida dos índios, e eles estavam ali dançando para chamar a chuva. Aí ela vira para a mãe dela e fala assim: Ó, acho que a minha vida é igual a desses índios aí. Aí a mãe fala: Por quê? Ué, eles levantam, eles, né, comem alguma coisa, depois eles vão fazer as coisas dele, eu também vou, pô, levanto, tomo café, vou para a escola, faço as minhas coisinhas, né, faço tudo que eu preciso fazer, e depois, e eles estão dançando. A única diferença é que eles estão dançando, eles sabem por que eles estão dançando para pedir a chuva, mas e eu? Por que que eu estou indo? Olha, quer dizer, ela, uma menina de 8 ou 9 anos, já era uma filósofa, ela é uma filósofa nata. Por quê? Porque ela está refletindo ali por quê? Por que que você acorda? E é uma reflexão diária que todo mundo tem que fazer. Por que que você acorda? Qual que é o seu propósito? Ah, você estuda? Ótimo. Eu, por exemplo, primeira coisa da manhã, eu vou estudar o Evangelho, todo dia. Então, minha primeira meia hora, quando eu estou acordado, ou 1 hora pelo menos, eu estou estudando miudinho. Ou outra coisa. Estou estudando para fazer uma aula de evangelização. Mas por quê? Para quê? Você tem que perguntar não por quê, mas para quê. E Essa ela, com questão 8 anos, faz essa pergunta. essa questão do propósito de vida, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem bem distante ainda. A gente acha que a gente está aqui só no automatismo, né? Você liga a tomada e vai, sem parar para reflexionar realmente qual o seu objetivo E é perante a vida. interessante que na conversa dela com a Beatriz, ela fala assim, e aí minha mãe mandou psicólogo, porque a mãe não achou normal uma criança de 8 ou 10 anos estar pensando nisso. E olha como isso ainda acontece, porque hoje em dia você pegar uma criança diferente, voltada para hoje em dia a expectativa é o quê? Que uma criança queira ser médica, ser dentista, ser alguma coisa. Se ela começa a pensar em alguma coisa diferente do padrão materialista, você já vai rotular ela como alguma pessoa diferente. A Ana Beatriz falou assim, minha mãe me mandou psiquiatra. Então, olha como a gente tem essa visão materialista que a gente ainda tem, você vai tirando oportunidades, às vezes, de uma criança, e você vai tirando oportunidades na vida. E seu mesmo, você muitas vezes não faz algumas coisas porque você não tem coragem de enfrentar uma sociedade que não espera isso de você, ela espera, né, que você levante, que você vai trabalhar, que você vai fazer tudo da forma mais automatizada possível. Que na realidade é o que nós somos, autônomos. É isso que a gente procura, uma autonomia o quê? Material, e não uma autonomia espiritual. Aí é que mora o perigo, né? Mas aí que ele fala, né? São desagradáveis, porque aciona o dispositivo de consciência. Quando você faz esse tipo de reflexão, quando você faz essa busca interior de saber por que e para que você está no mundo, isso vai te incomodar, porque a consciência desperta. Então, na semana passada, quando Jesus faz uma mensagem, menciona a passagem de Isaías, ele vai encerrar esse diálogo com os fariseus. E a partir de agora, no versículo de hoje, ele vai iniciar uma passagem que ele vai se dirigir, não mais ele vai se dirigir à turba, à multidão. Possivelmente aqueles que estavam por ali, uma multidão. Quando a gente fala multidão, o pessoal imagina uma multidão. Não era bem uma multidão, era um grupo de pessoas. Ali tinha poucas pessoas, mas para a gente, dentro da figura do evangelho, a gente cria essa questão da multidão
porque ela ainda é uma multidão para nós. Nós, os seguidores do Evangelho, aqueles que pensam e raciocinam de acordo com... Ainda somos poucos, ainda são poucos discípulos, ainda existe mais multidão do que discípulos, né? Então, a multidão que assistiu aquele debate ali com Jesus, com os fariseus, ele vai então chamar a multidão para conversa e vai fazer um discurso para quem? Para aquela assembleia que está por ali. E aí, hoje nós vamos ler dois versículos, o Mateus 15:10 e Mateus 15:11, que diz o seguinte: convocando a turba, disse-lhes, ou seja, ele chama para conversa o pessoal que estava por ali: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum o homem. Então, Jesus apresenta primeiro o quê? Dois verbos: ouvir e entender. Ouvir e entender. Ou seja, ele está colocando uma diferença. Que ouvir é diferente de entender. Porque você vem, você assiste palestra, você lê livros, você faz um monte de conhecimento. A Lucilena, na entrevista, ela fala que ela tinha um professor de filosofia que falava 5 línguas e se vangloriava disso o tempo todo. Ai, eu sou... Aí ela pensava assim, nossa, ele fala 5 línguas, mas não entende nada de nenhuma delas. Ele não fala, tem 5 formas de falar, mas não comunica. Então, não é o que você fala, mas que sentimento que você coloca, qual é a sua ação dentro da sua fala, como que você reage, né? Mais isso que eu acho que é hoje o nosso estudo. Então, nós escutamos uma palestra, temos audição, temos conhecimento, memorizamos, muitas vezes até memorizamos. Eu, por exemplo, gosto muito de memorizar música, tenho muitas músicas no meu cérebro, e como são músicas espíritas, geralmente são músicas de, de conteúdo evangélico, mas o que eu faço com ela? Até que ponto eu vou? Aí entra naquela hipocrisia. Porque eu ouço, eu entendo, até às vezes entendo, mas eu não pratico. Não naquela ideia. Lógico que não pode ficar se cobrando toda a vida uma evolução que a gente sabe que é lenta. Então ele fala que todo mundo é capaz de ouvir o conteúdo. A gente pode ler sozinho, pode assistir uma palestra, mas o entender de fato exige um arranjo entre a cognição e a emoção. É diferente. Eu achei interessante que ela também fala na questão, e a Ana Beatriz que fala, que uma pessoa do Alzheimer, a gente vê isso também, né, Neuza, na coisa. A pessoa que tem o Alzheimer, ela perde, ela não te conhece mais. Realmente ela vai perdendo muitas coisas. Mas a emoção fica. Ela pode não te conhecer, mas se ela, no fundo, ela tem uma memória afetiva pelas pessoas que ela gosta, pelas pessoas que tratam bem. Então, a gente pensa, fica sempre aquela emoção. Tanto é que a pessoa reage de acordo, a pessoa quando tem um Alzheimer, ela perde o filtro, e as reações dela são mais sinceras, como de uma criança, ela volta a ser uma criança. Porque o que ela tem, não tem mais a cognição, mas ela ainda tem, né, a emoção em si. Então, esse já é o campo do sentido e da significação. Quando você passa a dar um significado daquele ensinamento com base na sua experiência de vida. Enquanto você não experimenta uma coisa, eu assisti uma Faz palestra a conexão com a vida, né? verdade. Eu acho que a gente, até o ouvir hoje, a gente está muito distante dele. Porque às vezes você está ali cognitivamente, mas você não está deixando aquilo. Até nas relações com as pessoas, né? O quanto que a gente está tendo dificuldade até mesmo no ouvir. E aí fica mais cego ainda, porque ao invés de ouvir, você
como você está ouvindo com desatenção, essa conexão que você tem que fazer cérebro-coração para entrar no entendimento, ainda fica mais difícil. Então, eu acho que essa pausa, até para a gente, quando você está com alguém, igual aqui a gente está conversando, eu estou parada, mas eu estou realmente ouvindo a mensagem que você está trazendo. E se eu conseguir parar, silenciar mesmo para ouvir, a minha resposta, em termos de entendimento, vai ser maior. Porque a gente está vivendo muito na base do tudo superficial, né? Às vezes eu estou ali com uma pessoa, ela está falando, 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 e eu estou, ó, tipo assim. Eu tenho uma capacidade de fazer isso que eu não tenho noção. Não, eu refleti Meu muito Deus. isso quando a gente fez esse estudo, porque às vezes assim está me aborrecendo, assim, Uhum. não tá dentro do centro de interesse. A famosa Aí o que cara que de eu faço? paisagem. Eu estou ali, sabe, presente sem estar presente. E aí a gente anda falhando, porque as relações cada vez mais vão ficando empobrecidas, porque você não tem o cuidado de ouvir, muito menos o cuidado de entender, que é a questão desses três movimentos que tem que existir. Então, é uma coisa assim que eu pensei assim, tem que me policiar mais Porque são nesse três, né, sentido, movimentos, né? né? É Estar ouvir, mais aberto, entender e compreender. compreender, que vai além, né? E vai além. Mas Agora, se a ele... gente está tendo falha lá na básica, no ouvir, é, mesmo na casa espírita, num aspecto assim, que às vezes a pessoa tem uma religião, ela vai no automatismo. Eu vou ao centro, por exemplo, toda segunda-feira. Aí eu vou lá, sento, finjo que estou ouvindo uma palestra e cumpri minha obrigação, meu ritual, a hipocrisia. Mas eu estou realmente ouvindo o que a mensagem está trazendo para mim. Eu estou tentando estabelecer essa conexão entre cérebro e coração, e aí a compreensão, né? É quando eu conseguir realmente transferir isso para a minha vida. É um desafio, né, Rita? e fica mentalmente... o problema é a mente, né? Que você fica mentalmente criticando o que o palestrante falou, a postura de alguém dentro da palestra, alguém na coisa, a roupa, alguém que você vê cochilando, julgando. Então, tudo isso cria um clima o quê? Ruim. Não colabora com as energias da reunião. Reunião mediúnica é muito complicado por conta disso também. Uma pessoa que não esteja na sintonia do grupo, ela atrapalha muito, dá um trabalho medonho para a espiritualidade. Eu achei interessante porque a parábola do bom samaritano é a parábola acho que ela, eu vejo assim, ela é dos talentos também. Eu ponho muitas duas nesse patamar. Porque são convites para a nossa reflexão muito fortes. O que é o bom samaritano? Dois passam, não fazem nada, o bom samaritano vai lá e faz o quê? Faz todo o bem que ele pode fazer. E nós estudamos, e principalmente o pessoal que estuda na doutrina espírita, fala isso, sabe, vê o significado lá de Jericó, a ida de Jericó para Jerusalém, que é a subida, quando você sobe é uma vibração melhor, quando você desce para Jericó, né? Então tem aquela questão toda uma simbologia ali dentro da parábola. Mas eu acho que é importante, dentro dessa parábola, tem vários personagens. Nós temos o levita, temos o sacerdote. Nós sabemos, por exemplo, que o levita, o sacerdote, não para, porque eles estavam indo para o Haroldo que explica isso, eles estavam indo para aquela festa, eles já tinham se consagrado e eles não podiam tocar nada morto. É um dos motivos que eles param, que eles não param, porque eles tinham esse ritual, tinham ficado 7 dias, eles ficavam 7 dias se purificando para poder fazer os sacrifícios na festa de Jerusalém, que eles estavam indo. Então, se eles parassem ali, eles iam ter que perder mais 7 dias para se purificar e não iam poder ir à festa. Olha como é que é a simbologia disso também.
que você pode sacrificar para não ir numa festa? Qual que você tem que ir? Então tem um monte de simbologia, mas o mais importante é o seguinte: quem é você dentro dessa parábola? Você é o levita? Você é o sacerdote? Você é o bom samaritano? Aí às vezes a gente se coloca nesse lugar, né, do bom samaritano. Mas em geral, sabe quem que nós somos? Nós somos o homem caído na estrada. Porque nós adoramos fazer papel de vítima. Quem não gosta de se sentir o coitadinho, deitado na beira da estrada, esperando que alguém. vitimizado, esperando que alguém faça alguma coisa. Então é isso, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Qual é o meu personagem? Na parábola dos talentos, você é aquele que gastou bem ou aquele que guardou? Sendo que um talento não era tão pouco assim. Era aquilo que ele dava conta. Deus sabe o que que você dá conta. Se ele só te deu um talento, é esse talento que você tem que dar conta. Se ele te deu dois, é porque você podia ter mais. Três, mas um não era pouco. Só que você fica o quê? Se comparando com o outro que ganhou mais. Enquanto isso, você enterra o seu. Então, dentro do Evangelho tem muita simbologia para você aprender, refletir e identificar a emoção. Esse que é o que a gente precisa fazer. E se você Mas, perguntar para qualquer pessoa, você conhece a parábola do bom samaritano? Com certeza todo mundo vai falar assim, não conheço. isso tem até Ah, música, né? Um conta ela homem para mim. caído, cara. Conta ela para mim aí agora. Todo mundo vai ser capaz de reproduzir a parábola. Mas você é capaz de reproduzir na sua vida? Não, por quê? Porque não tem conexão. Só está lá no cérebro, memorizado, mas não fez o percurso até o coração. Então, Eu tenho uma fica aluna na difícil. evangelização que é muito bonitinha. Você vai contar a parábola, ela fala assim: Ah, é meu avô. Esse aí é meu avô. É meu avô. Ela identifica uma pessoa na vida dela que veste porque ela vê as ações, vê aquilo que o avô pratica dentro daquilo. Então, se pelo menos, se você não se colocar, que você veja alguém, para que seja pelo menos um modelo para você, já que Jesus é o modelo. Isso que a gente vai aprender aqui dentro do segundo momento. Mas quanto você pode? Por isso que acho que Deus manda, além de Jesus, manda outros missionários. E às vezes algum que está bem próximo de nós. Não precisa ser necessariamente é, um, um mega exemplo. Mas se ele for um pouquinho melhor que você, outro dia eu vi no Instagram uma pessoa numa escada. Então eles falam assim: foca no degrau, no próximo degrau, mas não na escada. Qual que é o próximo movimento que você vai poder fazer, que você dá conta de fazer agora? Você vai subir a escada de uma vez? Não. Você vai subir de degrau em degrau. Então, quem que está no próximo degrau? Alguém que pode te dar a mão para que você possa subir, se você não está dando conta. Mas nós somos orgulhosos, às vezes não pedimos ajuda. Isso tudo, nós somos né, autossuficientes, achamos que podemos dar conta de tudo. Ou isso, né? Ou nos colocamos como vítima ou como autossuficientes. E nenhuma das duas posições é a melhor. Então, eu vou ter tido a compreensão exata da parábola quando a vida me apresentar uma situação semelhante, e aí eu vou me emocionar com a situação e vou agir de uma maneira diferenciada, fazendo a conexão com a parábola lá. O outro, ele socorreu, né? Deixou tudo, carregou o doente. E nós, o que a gente está fazendo? Então, quando a gente vê, né, estiver tomando um sorvete, aí vê uma criança do outro lado da rua, com muito calor, vendendo bala, aí o que vai despertar em mim? A mesma emoção, e eu vou me conectar e mobilizar que aquela criança ali, em determinado momento, está precisando da minha ajuda.
Então, quando eu consegui enxergar no próximo que está ao meu lado o personagem da parábola e me colocando nessas situações, aí eu vou estar compreendendo, estabelecendo a conexão. Agora, se eu vejo as questões que a parábola eu não consigo me emocionar com isso, é porque eu estou na fase só do superficialismo mesmo, do conhecimento. Se a gente se a gente ainda não consegue se emocionar com a dor do outro, se aquilo ainda não nos incomoda, nós estamos vivendo na fase do quê? Da hipocrisia e do superficialismo religioso. É tão sério isso, né? É aquele estudo da hipocrisia, né? Nós ainda somos, infelizmente, a gente tem que assumir o quanto hipócritas nós ainda somos, porque enquanto você não tem esse autoconhecimento de saber, de reconhecer a sua hipocrisia, você não vai adiante. Você não vai lutar contra aquilo que você não reconhece. Antes você tem que reconhecer. Esse que é o grande problema, né? Aí o outro exemplo, né, que ele fala, né, que o Luísio deu, é que ele viu uma reportagem que numa lanchonete, né, houve uma discussão e um dos envolvidos sacou uma arma, né, e matou alguém. Então aquilo, naquele momento, quando eu assisto a reportagem, o quê? Me causa o quê? Um certo desconforto, um mal-estar. Passado um tempo, eu estava lendo o Evangelho de Mateus, nos capítulos, né, relativos à paixão do Cristo, e aí eu me deparei com a cena que o quê? Que o Pedro saca a espada, né, e corta a orelha do soldado mau, né? E Jesus fala com ele, né, pede que ele embainhe a espada. E na hora que eu li a lição, eu me conectei com o quê? Com a bronca de Jesus e com aquilo que eu vi no vídeo na lanchonete, que foi o assassino, né? Então eu tive uma cognição, né, do intelecto com o raciocínio. E aí também despertou em mim o quê? Uma emoção. Legal isso, né? Quando a gente realmente. Porque não dá para a gente ficar vendo esses fatos da vida cotidianos, essas circunstâncias, essas experiências dolorosas que todos nós estamos vivendo, sem nos conectar com ela, né, Rita? É E muito vai mais sério. além, porque você, além de tudo, você, vamos dizer, você entende que Jesus falou para Pedro embainhar a espada e que isso significa que também nós não devemos ter arma. Mas você ainda tem que ter o entendimento e a compreensão que você está entendendo isso, mas tem gente que ainda não está, Que não está. porque elas têm Ele, outro entendimento que não é o seu, e isso não faz você superior a ela, mas aí só que quando ele você tem que dar o continua no exemplo exemplo, para né? ela. Você tem que No, dar exemplo. Mas não ficar julgando e nem forçando o outro a ter um entendimento que você ainda não tem, que ele ainda não tem. Eu acho que essa questão é bem complicada de você. Essa parte é difícil de você fazer. Você imaginar que alguém ainda possa pegar você ter essa compreensão que no ainda existem. churrasco, É, é a continuação que ele dá da explicação. No churrasco de família, tem um comentário lá, né? Aí um familiar seu expressa a intenção de comprar uma arma para se defender de bandido, porque fala que o bandido morto bandido bom é bandido morto. é bandido bom, né? E na hora que eu ouvi isso, o que que vai fazer? Eu vou desencadear um efeito dominó, né? Uma reação em cadeia. Aí vou me lembrar lá do Pedro, da lanchonete. A gente é uma reação de indignação, mas que eu tenho que ter em mente o quê? Isso aí que a gente falou, né? Que você já pode se emocionar, já querer ter uma postura diferente, mas o outro ainda não conseguiu atribuir Esse valor, né? a essa situação esse valor. Agora, E o aí que vem a outro é dúvida, uma o que que questão você do outro, faz? né? Aí o que que você Agora, faz? o Você cria seu uma polêmica? entendimento Você cristão, vai né? criar uma polêmica no meio de um monte de pessoas? Você vai fazer o quê? Você vai ficar quieto? Que ficar quieto é omissão.
mas dependendo do jeito que você vai falar, vai criar um problema. Esse que é o grande conflito que a gente às vezes vive, O por isso que tempo a gente acaba todo, fazendo né? cara de paisagem, né? Aquela coisa que você finge que não ouviu para poder não. É esse equilíbrio que é difícil a gente ter. Da hora que se vale a pena falar ou se vale a pena calar e falar num outro momento, num momento melhor. Porque também, de novo, num churrasco, o pessoal geralmente já está bebendo, já está. Você vai. Você tem que esperar um momento de intimidade maior para você poder falar esse tipo de coisa, né? Mesmo porque a gente tem a compreensão errada que nós ainda não já ó, que nós ainda somos capazes de não fazer mais, mas a gente não sabe em qual experiência que a vida vai colocar a gente para É, testificar isso. também tem isso. Você já Porque às sabe, vezes você você entendeu, julga compreendeu, mas você é capaz de fazer? de fazer. A vida já me colocou numa situação dessa para testar, para Porque fazer o teste, assim, ver se eu passei na tem a prova. história que ele contou semana passada que eu acho que nós não contamos. Eu acho que nós não É, chegamos a contar ela, da mãe. Que, que a mãe é colocada numa situação que ela tem que escolher se ela vai ela tem só um veneno, né? Ele conta uma história grande, quem assistir, depois alguém assistiu o vídeo dele. E tem a mãe que se vê numa ilha com um bandido e com o próprio filho. E e aí a cobra morde os dois e os morde, dois estão correndo risco de vida. e ela só tem E aí, um, um frasco um frasco de adrenalina, né, de soro de antiofídico, antiofídico. que ela pensa que caiu o avião. Ele conta uma cena lá, ele cria uma história. E aí ela vem, né? Ela pede o mentor dela, que ela é espírita, vem e fala para ela assim que ela tem que dar para o bandido, porque o filho dela, ela já deu evangelho, ele já sabe, ele vai desencarnar, vai ser uma coisa tranquila para ele. Mas aquele bandido, facínora, que matava criança, que estuprava, que é uma pessoa horrível, né? Um ser humano, na nossa visão materialista, quando ele souber que ela, em vez de escolher o filho, escolheu ele, pode. Não é certo, né? Eu ainda penso assim, que não é certo que vai acontecer. Mas pode gerar nele uma transformação. Ou nem que ele desencarne um dia, quando ele desencarnar, ele vai pensar, vai saber disso, vai assim, poxa, me escolheu e não escolheu o filho dela. Mas aí o que o Aloysio fala, não é uma coisa que você dá conta de fazer isso? Se você for lá em Abraão, Deus queria que ele matasse o próprio filho? Não, ele só queria saber se ele estava pronto para isso, Se o cordeiro se ele e o tinha, filho, como obras de Deus, teriam o mesmo valor. Então, a vida do meu filho não pode ser mais importante do que a vida do outro. A mensagem é essa, né? A parábola foi usada nesse sentido, de porque a gente provocação. sempre é de provocação, para você se sentir incomodado, porque a vida do outro, para Deus, tem o mesmo valor que a minha. Então, não é, dentro da obra divina, não existe o quê? Preferência, não existe eu prefiro esse, eu quero esse, eu vou salvar esse. Não. O exemplo que Jesus nos mostra aqui. O amor de Deus é para todos indistintamente, sem fazer escolha, sem ser cercado de privilégios. E a gente acha, dentro do entendimento evangélico, a gente ainda está distante disso, porque a proposta que a gente tem com o evangelho, com o Mildin, quando a gente faz esse estudo, é realmente ter essa compreensão de todos os ensinamentos para colocar na vida diária. É a provocação. E se daí Se não foi uma você faz esse proposta, estudo e não se sente incomodada, aí é sem sentido. e se daí não foi uma proposta de Deus para nós na pandemia, quando a pandemia atingia no princípio de forma desastrosa uma quantidade enorme de idosos, aí a Frente Nacional lá de fortalecimento das ILPIs, qual que era o tema dela?
Toda a vida institucionalizada importa. Toda a vida importa. Mas houve um momento que o pessoal falou, pessoa idosa, quanto significado depois da pandemia nós demos, vamos dizer assim, não é nem significado, é visibilidade, que passou a ter a pessoa idosa, principalmente a institucionalizada, porque quando a pandemia veio, alguns asilos praticamente foi um extermínio da pessoa idosa. Quantos idosos faleceram a princípio? Porque o vírus atingia mais pessoas idosas, com comorbidades. Aí só quando começou a atingir jovens também, que eles começaram realmente a se incomodar um pouco mais. Agora a gente vai ler um comentário, né, de uma carta de Paulo, que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha, quando nos reportamos ao problema de transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão. É o que a gente ainda não tem mesmo, né? É aquela questão, né? Ouvir, entender, compreender. A gente ouve, não entende, às vezes, aí para compreender, então, nem se fala. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. É aquilo, né? Nós ainda estamos muito na fase da convenção. A renovação indispensável não é a do plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado pelos sinais... Não pelos sinais. Não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Repara a estrutura de teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, é aquilo, eu não posso ser a mesma pessoa hoje, em 2023, daquela que eu era lá em 2013. Se eu viver uma mesma situação, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que ter respostas diferentes. Então, se eu tenho uma dor, como que eu encarei a dor em 2013? E como que eu vou encarar a dor agora? Uma dificuldade financeira, como que foi lá e como vai ser? Baseado no que eu sei hoje, né? No que eu sei hoje. Tem gente que faz questão de falar, né? Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não é eu sou assim. A Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim. Nós temos que ter essa convicção que é preciso a gente renovar no entendimento. Fazendo Porque ele fala uma coisa muito diferenciadas. forte, né? Será que Jesus não é o mesmo? 2000, imagine 2000, Jesus naquela época, mas em 2000 anos agora. Quem é Jesus? Você tem noção do que seria Jesus hoje? Porque ele continua, a evolução continua, né? Às vezes a gente fala assim, o que Jesus faria? Mas eu não sou Jesus. Não, mas você é quem precisa ser para evoluir. Então, encare e pergunte a si mesmo, né? O que eu devo fazer agora? A responsabilidade é minha. É o máximo, eu preciso fazer o máximo e todo o esforço possível. Não dá para ficar na zona da acomodação, achando que eu posso continuar do mesmo jeito. O padrão é o quê? Jesus. Se você for imaginar, no Evangelho fala muito do arado. Hoje em dia não tem mais arado. Você não usa um arado mais. Quer dizer, o arado é mecanizado. O lavrador antes ele fazia buraco com a cavadeira, que é difícil fazer. Mas hoje em dia, você faz buracos, tem uma máquina que chama cava alguma coisa, não sei, é um motor que faz o buraco e você põe o morão ali. Então, tudo evoluiu. É aquela famosa... Tem uma musiquinha, né, da evangelização que chama Duas Asas. Ela fala assim, uma asa para lá, outra, que é uma asa para lá, outra asa para cá.
Agora estou vivendo, eu agora estou vivendo sem parar. Bati o conhecimento de um lado, eu já sei, do outro sentimento. Sigo o vento, decolei. Se eu só bato uma asa, eu não vou, não, não. Imagine um passarinho sem poder sair do chão. Então ele fala assim, é por isso que eu entendo cada vez essa lição. Quer dizer, uma simples música de evangelização infantil te diz, dá para você saber. Você tem conhecimento, você tem o sentimento. Mas, se você pega o conhecimento, pega o sentimento, mas não voa, você fica no chão, você tem que voar. São duas asas, você precisa bater elas. Ainda que você tenha o sentimento, você tem que colocar ele em ação. É essa coragem de voar que eu acho que falta em todos nós. Muitas vezes até você já sente. Mas agir de acordo com o que você sabe do que você sente também requer o quê? Uma coragem de enfrentar a sociedade de uma forma geral que não aceita que você seja essa pessoa. Que você faça essas coisas. E às vezes você mesmo não se aceita, né? Nem a sociedade, não. Às vezes é você mesmo que não tem a coragem de. É a parábola, aquela do jovem, né? Ele entendeu o que Jesus falou, ele compreendeu o que Jesus falou, mas ele não deu conta de fazer. É isso que o apóstolo Paulo nos convida, né? A renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo de Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então, quem nos deu esse modelo e guia? Foi o próprio Deus, que trouxe Jesus para nós como modelo e guia. Mas a perfeição absoluta é só Deus. E a referência para nós é esse amor de Deus, que quem mostrou isso para nós foi Jesus. Na questão do ser de perfeitos, ele nos mostrou como que a gente vai conseguir chegar a essa unidade de vida, a ter esse entendimento, né, desse amor maior. É o desafio do século XXI, é um desafio emocional, onde eu vou trabalhar o nosso coração dentro da fragilidade, né? Porque os nossos dramas hoje, o que são, Rita? Emocionais. E eu só posso me espelhar em Jesus, não tem ninguém mais na Terra que eu possa me espelhar, porque ele realmente foi o modelo e o guia para a humanidade. Você vê, a gente tem lido muito, estuda, existiram grandes cooperadores na obra que vieram, né, trazendo luzes para a humanidade. Mas ele é o modelo e o guia quando ele conseguiu fazer o quê? Dar aquela ressignificação para a cruz. Que a cruz antes de Jesus era um sinal o quê? De morte. E depois dele, que a cruz simbolizou, né? O perdão e o amor. Né? Tem a verticalidade, a horizontalidade, tem tanta coisa dentro de uma cruz que antigamente só se via o quê? Um homem crucificado na morte. Uma coisa. E às vezes até hoje, eu acho que todo mundo. Muita gente ainda não tirou Jesus de lá, né? Está lá Jesus no crucifixo, mas não consegue entender a mensagem de amor que está ali, de perdão e amor. A gente ainda alimenta, né, esse automatismo que vem aí dos séculos, como se fosse o. Né? E esse amor de Jesus, ele não é valorativo nem seletivo. É aquela coisa mesmo, eu ter que estar aberta para entender que o filho do outro tem tanta importância como o meu, e esse modo de sentir que a gente precisa ter em relação à vida diferenciado. Né? E ele fala, né? Pode falar, desculpa. É o que ele está falando com os discípulos não, com os fariseus, né? Que a sinagoga que eles frequentam, os textos que eles estão estudando, não foram capazes de convidá-los a uma autoanálise. Sobre o quê? Sobre a natureza dos seus sentimentos. É isso que a gente tem que buscar, descobrir o que aquilo está provocando.
E aí ele fala que e a realidade, e a culpa é de quem, né? A religião, aí ele fala, ó, então a religião em vocês é uma casca, é um verniz, é superficial, porque não está promovendo essa educação de sentimentos. Agora, não porque a religião não tenha poder para isso. Toda religião tem poder de transformação, porque toda mensagem religiosa é uma boa mensagem. Mas é porque vocês não se permitem, não se abrem para não deixam que a religião cumpra o seu papel. A dificuldade é nossa, é interior. A gente fica procurando fora O que está o dentro. que está dentro, né? Só que se a gente não se renova no entendimento, porque o que vai fazer um homem puro? O que faz um homem puro é o conteúdo psíquico interior que ele tem, é o sentimento. Aí por isso que está lá, né, em Mateus 12:34, né? É a abundância do coração, o que tem dentro do seu coração, né, fala a boca. E aí é por isso que a gente tem que fazer o quê? A renovação dos nossos sentimentos. A religião, ela deveria ser, né, esse ambiente de educação dos sentimentos, a autorreflexão sobre os nossos sentimentos. Mas a gente tem usado a religião ainda como verniz, sem provocar essa renovação dos sentimentos que precisa existir dentro de nós. É como se a gente fosse esculpir o nosso coração pelo padrão de Jesus, que é um padrão alto. Não é esse padrãozinho que a gente vive assim, de uma caridade relativa. O que significava a caridade para Jesus? É a cópia que a gente tem que fazer. A gente confunde o quê? Caridade como esmola, mas qual é a maior esmola? É o doar daquilo que eu tenho, do meu sentimento, de levar alegria. Porque aquele pão que mata a fome, o pão material, é importante? Ele mata a fome. Mas aquele sentimento de carinho que eu vou ter em relação ao outro, isso daí vai atravessar as fronteiras da morte. Então, as simpatias que eu tenho em relação ao outro, o sentimento de carinho, a afetividade, e isso tudo é um padrão de Jesus que que vai por aí, pela eternidade. Os É. vínculos de afeto, eles vão só se estendendo. Deus não espera que a gente faça o que Jesus fez, ou tudo. Ele quer tudo de você, tudo, tudo. No máximo. O máximo, O mas o máximo máximo possível. seu, não é o máximo de Jesus. Porque É de aquele Jesus ele tirou o máximo. Jesus deu o máximo que ele tinha. É o Mas, não, degrauzinho lá da escada que você falou, né? O que mas eu nós posso não estamos fazer dando aqui nem e o agora? mínimo. Nós precisamos dar o máximo de nós. Hoje, a Rita aqui, o que que ela pode fazer mais do que ela está fazendo? Eu me lembro que eu não conheci, não, mas acho que é o tio Lula, que eles falam muito em reunião mediúnica. Quem conviveu com ele fala assim, que todo final de reunião vinha e perguntava na avaliação, né? E aí, como é que foi? Ele foi bom, mas podia ser melhor. Você sempre pode ser melhor. E sabe o que eu gostei do exemplo claro que ele deu? Que ele falou: a nona sinfonia é fruto do sentimento, mas a bomba atômica também. É. Então, como que a gente tem que renovar esse sentimento em direção a esse exemplo que foi Jesus para nós, né? O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade, não do cálculo. Através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. Então, só através do sentimento que a gente vai sublimar os nossos sentimentos. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. E sabe qual que é o problema? Nós temos uma memória muito boa para coisas ruins, mas não temos uma boa memória para coisas boas. Nós gravamos, quando for ao ar vai ser outra data, mas hoje é dia 9 de novembro. Você lembra o que aconteceu, dia 9 de novembro? Eu só lembro que eu fui procurar, tá?
Mas se eu falar para você, 11 de setembro, o que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Todo mundo lembra que foi a queda das Torres Gêmeas do World Trade Center, lá em Nova York. Uma coisa horrível, um atentado terrorista, com o qual nós estamos vinculados até hoje. Agora tem a guerra, estamos vinculados à questão da guerra, aquela coisa toda. Mas você sabe o que aconteceu dia 9 de novembro de 1989? Do dia 9 para o dia 10? A queda do Muro de Berlim. Um acontecimento marcante, que foi o prenúncio da queda da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, da reunificação da Alemanha separada em duas nações desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quem hoje se lembrou disso? Não é um marco na história, gente? Por que a nossa memória guarda o 11 de setembro, mas não guarda o 9 de novembro? Só para pegar uma carona no 9 de novembro, eu tenho uma boa lembrança do 9 de novembro, que foi o ano que minha mãe, né, a data que minha mãe nasceu, e através dela eu tive essa oportunidade, De né, estar aqui. Se ela não tivesse nascido, de você estar também não aqui. estaria aqui. Se ela não né? tivesse nascido, né, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, são Não, a gente datas tem boas emotivas que a lembranças, gente né? tem, né? Não, Hoje, é por porque exemplo, ontem, por exemplo, foi aniversário da loja, da Toscana, que é a loja que nós fundamos. Está aqui há 39 anos, que tem uma história, que criou, né? É, gera tanto emprego até hoje. Tem uma história de trabalho nosso, materialista, sim, com certeza, mas também a gente tem que ter entendimento, porque eu acho bonito quando você tem uma profissão, que todo mundo tem uma profissão. Professor, médicos são, às vezes estão mais valorizados até por conta de realmente ser uma missão, que a gente fala, né? Professor e médico não é profissão, é missão, mas toda profissão é uma missão. Quando você enxerga isso, é bonito quando você percebe que aquilo que você está fazendo profissionalmente para ter lucro financeiro, para ter está beneficiando pessoas também, famílias. Quando você faz alguma coisa que está fazendo bem para outros, que está reerguendo pessoas. Isso é muito importante. É essa visão que a gente às vezes não tem. Então a gente fica focando. Aí eu vou crescer em lembrar, igualdade então, e entendimento. da mesma forma que eu me lembro desse dia, também teve um dia que nós sofremos, que houve a loja caiu. Literalmente houve um problema na parte. Então, tudo isso faz parte das nossas experiências de vida. E é o que ele fala, às vezes a gente, no estudo, numa palestra, nós não podemos. Existe essa coisa, né, que na palestra a gente não pode dar experiência pessoal, ficar falando muito da nossa vida. Mas num estudo, cabe a gente falar. Por quê? Porque são essas experiências nossas diárias, ou de bem-estar ou de sofrimento, que vão fazer a nossa história, que vão fazer com que a gente consiga entender, saber, entender, mas principalmente compreender qual é o nosso papel dentro de uma sociedade, porque nós somos seres sociais. Não dá para você viver de forma... não dá para ser um eremita mais. Não existem mais. Não fomos criados para isso. No livro Falando a Terra, dentro de nós, do Bartolomeu dos Mártires, aí ele chama atenção, olha, de nós mesmos flui um manancial da vida. Então, nós somos aquele olho d'água, né? Vida vem a partir de nós. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho segundo a direção que impusermos as sagradas correntes da vida. Deus é amor, é criação, é vida e movimento, é alegria e triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando-nos os desejos. Então, as nossas ações, né, são capazes de produzir bons frutos, né? O que a gente quer fazer com os nossos desejos? Santificá-los?
É o Porque nós desafio. temos na doutrina a água, que a gente chama de fluidificada, mas não é. Na realidade, ela é magnetizada, que toda água é fluida. Isso aí é, né? A água é uma característica da água, essa fluidez, ser fluida. Mas por que que ela é? Isso que a gente tem que entender. Essa magnetização, esse poder que a água tem de, de absorver, nós também temos, porque nós somos 80%. É difícil da gente até compreender isso, mas nós temos toda essa capacidade de magnetizar o quê? O que é bom e o que é ruim. Então, se o seu desejo é comum ou se o seu desejo é santo, é isso que você vai. Dentro do processo do nosso perispírito, a gente sabe que existe o centro de força que capta a energia, e a energia que ela capta é a energia que ela vai distribuir pelo seu corpo. Se ela é ruim, vai jogar coisa ruim. Se ela é boa, vai entrar coisa boa. É lógico assim, é de uma lógica espantosa, mas nós não damos conta disso. E acabamos baixando a sintonia, baixando a vibração, captando energias ruins. E aí essa é uma coisa que qualquer um pode entender, não precisa ser espiritualista para poder entender. Que se você tem bons pensamentos, você tem boas energias, você vai distribuir isso tudo. E hoje em dia a ciência já reconhece. Mas a gente parece que torce contra nós mesmos, né? Quando a gente se coloca lá no lugar do homem caído na estrada. Que ele podia ter se levantado, por que não? Ele estava vivo, né? Talvez ele nem precisasse do bom samaritano, nem dos outros dois. Nossa hora, Rita. Assim. Eu escolhi, ontem eu estava assistindo uma palestra à noite, aí é o final de um seminário, tem um texto do Vinícius Lousada que eu acho que vai bem de encontro e tudo que a gente falou hoje, e ele fala muito que não é possível ser espírita, aí ele vai fazendo algumas pontuações. Então eu escolhi para finalizar, e onde se lê espírita, né, não é possível ser cristão com esses tipos de sentimento, é a renovação que a gente precisa ter. Não é possível ser espírita e homofóbico e transfóbico. Não é possível ser espírita e ter preconceito de classe social. Não é possível ser espírita e ser contra o pluralismo de ideias. Não é possível ser espírita e ser um religioso intolerante. Não é possível ser espírita e ser fundamentalista. Não é possível ser espírita cristão e ser negacionista ante a ciência. Não é possível ser espírita e ser a favor da violência. Não é possível ser espírita e ser contrário à ética, à justiça e à verdade. Não é possível ser espírita e cultivar o ódio e o desamor. Não é possível ser espírita e não defender a vida humana, animal ou meio ambiente. Não há verdadeiro espírita sem a prática da caridade, da compaixão, da ética e da justiça. Uma semana de muita paz para E da todos nós educação, eu ponho e sempre que educação. Deus nos amplie aí o entendimento. E a compreensão. Muita paz para todos. Até semana que vem, se Deus quiser.